Eu sou Mônica Lima, instrutora do CIE de Pernambuco. Faço parte da instituição desde fevereiro de 2018. A minha formação, eu tenho bacharel em teologia, fiz pedagogia e hoje faço pós em psicopedagogia, clínica institucional pela Faculdade Francinete do Recife. Prazer estar aqui hoje com vocês para trabalharmos a temática gentileza no ambiente de trabalho. Estou aqui hoje também com Leonardo Ramos, fazendo a interpretação em Libras. Então, vamos lá. Gentileza gera gentileza. Acredito que todos vocês, em algum momento, já viram esse cartaz. E o dono desse cartaz, vamos dizer assim, quem fez esse cartaz e propagou ele por muitos anos foi José Datrino, um homem que nasceu lá no interior de São Paulo, na cidade de Cafelândia, em 11 de abril de 1917. Vamos começar com uma história. Ele foi lavrador, ele trabalhou na roça por muito tempo, foi amansador de burros e teve família, teve uma transportadora, porém, num determinado tempo, ele sentiu que recebeu uma missão. Largou tudo, família, emprego, trabalho, e foi para o Rio de Janeiro, e lá ele começou a propagar essa gentileza, essa bondade, essa paz entre as pessoas. Ele não era figura cultural do lugar, ele vestia uma bata branca, um estandarte na mão e pregava essa gentileza. Ele morreu aos 79 anos, em 1996, ainda pregando essa gentileza. É interessante que no livro de Leila Ferreira, A Arte de Ser Leve, ela entrevista a filha de José Datrino, lá no Rio de Janeiro, e ela pergunta se essa gentileza que o pai tanto pregava ainda estava existindo. E ela traz no livro o relato da filha dizendo, olha, eu acho que essa gentileza está morrendo. E Leila pergunta, mas por que você acha que está morrendo essa gentileza? Ela falou assim, olha, porque se você pisar no pé de alguém, mesmo que foi uma coisa assim impensada, foi sem querer, a pessoa falta te bater. Por mais que você peça desculpas, você fala que foi sem querer, não existe mais essa gentileza. E é interessante, esse é o tema do nosso trabalho de hoje. Mas o que seria essa gentileza? Será que essa gentileza é a que o profeta, que todos o chamavam, José Datrino pregava? Será que é só a gente ser bondoso, falar um bom dia, um obrigado? Será que é somente isso? Vamos lá. Trouxe alguns autores para falar conosco, dialogar aqui o que é essa gentileza. Para Clóvis de Barros Filho traz no livro dele, O Poder da Gentileza, que a gentileza ela é uma forma particular de pensar, para agir em convivência, segundo a qual a existência de qualquer pessoa, interação real ou potencial com quem agem, é fator relevante na definição dos limites, que este agente se importará para evitar-lhe dano, tristeza ou incômodo. O que ele queria dizer aqui, Clóvis? Ao escrever isso, ele diz que as nossas ações, elas devem ser pensadas. E pensar no objetivo do outro. Até onde que vai o meu limite para mim não causar no outro algo que vai lhe trazer tristeza, algum dano ou incômodo. Essa é a definição que Clóvis nos traz sobre gentileza. Um outro pensador, filósofo, que eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, Mário Sérgio Cortella, citado também por Barros no livro A Gentileza. Léo, eu gostaria de pausar, eu esqueci de finalizar o zap. E um outro autor, que eu acredito que vocês todos já ouviram falar do filósofo Mário Sérgio Cortella, também citado por Barros, nos traz a gentileza precisa e pode ser exigida, aprendida, ensinada, praticada, protegida e partilhada. Essa é uma série de ações que nós,
de alguma maneira, docentes ou não, mas sempre educadoras e educadores, temos de exercer em nosso cotidiano. Para Cortella, a gentileza, ela pode ser aprendida. E ela não só aprendida para nós, que vamos trazer aqui a gentileza no ambiente de trabalho. Essa gentileza, ela pode ser aprendida em qualquer idade, seja uma criança. Mais à frente eu vou trazer para vocês um exemplo de um projeto com criança e que deu muito certo. E esse aprender pode ser para um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso pode aprender essa gentileza. E ele fala que todos somos educadores, não só os professores, os educadores, mas como pessoa, nós podemos ensinar a outros essa gentileza, em qualquer faixa de idade. Ok, vamos lá. Uma outra jornalista, escritora, acredito também que vocês já devam ter ouvido falar, Leila Ferreira. No livro A Arte de Ser Leve, nos traz uma definição muito linda de gentileza. Ela diz que gentileza é qualidade de vida. Por um motivo simples, a vida é feita de relacionamentos. Vive melhor quem tem competência para se relacionar e faz parte dessa competência tratar o outro com civilidade e respeito. Leila diz que é possível, é essencial para qualquer um de nós viver com mais leveza. Que a vida, apesar de ser muito difícil, é possível construirmos dias de gentileza e trazer essa leveza para nós. E não é só um benefício nosso, a gente vai ver que é um benefício também para quem está à nossa volta, essa gentileza de Leila. Mas você pode dizer, Mônica, nós vamos trabalhar hoje, nosso tema, gentileza no trabalho. Então, vamos trazer alguns especialistas que trouxeram, falando dessa gentileza no trabalho. No livro, com o título Gentileza no Trabalho, Tiago nos traz essa definição, que a gentileza é o grande trunfo do profissional, que quer fazer a diferença no mercado para atrair e fidelizar clientes e melhorar resultados. Principalmente porque a falta de ética nas relações é grande, de modo que quem se relaciona com empatia, cordialidade e respeito gera atitudes super positivas. O que Tiago está trazendo aqui para nós? Que hoje é estratégico essa gentileza no trabalho. Por que, Mônica, essa estratégia? Porque é uma questão que ele vai trazer que é importante para a ética, para o relacionamento entre as pessoas, e traz o quê? Ele traz a palavra aqui, fidelizar. Mas não é só fidelizar o cliente. Hoje, as pessoas gentis atraem fidelidade. E essa fidelidade é uma característica muito importante nas empresas, porque traz para a empresa, proporciona à empresa rentabilidade. Então, gentileza no trabalho para Tiago. No mesmo livro de Tiago, ele cita Trindade, que traz outra definição de gentileza. Ele diz que ser gentil é bem mais que ser educado, respeitoso, simpático e bem-humorado ou cordial. Ser gentil deveria ser um dever social, ou seja, uma obrigação de todo mundo, pois a gentileza provoca reação positiva em qualquer pessoa. Não importa o ambiente. Então, o que ele está dizendo? Não quer dizer que é só na empresa, né? Pode ser em casa, pode ser lá no clube com os colegas, pode ser na igreja, em qualquer lugar. Um ato de gentileza marca o dia de alguém, como um gesto que favorece o bem-estar. Uma coisa simples, a gente vai trazer aqui ações de gentileza, e pode ser um sorriso. A pessoa foi gentil em dar um sorriso para você, em dar um bom dia, em dar um olá, e isso vai trazer o bem-estar para quem recebe. Lembrando que em qualquer ambiente, não só no trabalho, mas nós vamos trazer aqui para o seu ambiente de trabalho. No livro, continuando,
No livro de Harrison, um livro bem interessante, o livro fala Manual de Gentilezas do Executivo, é o título do livro. Ele traz várias ações de gentileza que você pode estar utilizando no seu espaço de trabalho. E vai lhe proporcionar um bem-estar e muitas outras relacionamentos entre os outros colaboradores que vai engrandecer a sua empresa. E a primeira delas, nós vamos citar só 5, claro que no livro traz muitas outras. Gentileza de consideração. Ele diz que ser pontual é uma gentileza que conta, porque é respeitoso com a pessoa que disponibilizou o seu tempo. Harrison conceitua respeito como a consideração por si próprio e para com os outros. O que seria essa gentileza de consideração? Você ser pontual com o outro, um compromisso, onde que você é recebido pontualmente, você sai dali satisfeito e você comenta com outras pessoas. Seja um compromisso pessoal ou numa empresa, você sai falando positivamente daquela pontualidade, daquela consideração com o horário. O que acontece também, o contrário. Se você não teve esse ato de consideração, não foi formado o motivo, estou trazendo aqui de um exemplo de um atraso, você também fica no descrédito, seja com aquela pessoa ou com aquela empresa. Então, essa é uma gentileza, a gentileza da consideração. Voltando aqui, eu queria começar pela pequena gentileza, me desculpe, eu voltei o slide, quando o Harrison traz assim, que nós devemos começar por elas, pequena gentileza, porque de repente você fala assim, olha, Mônica, eu nunca tive esse negócio de ser assim, gentil, a partir de hoje eu vou querer mudar, ótimo. Então ele fala assim, comece com pequena gentileza. O que ele diz sobre isso? Que pequenas gentilezas são comportamentos tangíveis. O que seria isso? Comportamentos alcançáveis, aquilo que você pode fazer e também que não tem custo nenhum. Característicos específicos, normas de reciprocidade e tradições honradas pelo tempo e que, somados, criam uma cultura ética e formam a estrutura de uma organização, contribuindo com a sua sustentabilidade e reduzindo a sua vulnerabilidade. O que ele traz aqui para nós? Que dentro da empresa, dentro do ambiente seu de trabalho, você pode ter atitudes, ações de pequena gentileza. E aquilo você vai estar trabalhando com aquilo, e depois nós vamos ver mais na frente, outros autores falam que é algo contagiante. Você começa a fazer, o outro começa a receber e começa também a produzir aquele comportamento, aquelas ações, e isso vira na empresa como um comportamento. Todo mundo começa a ter ações de gentileza e ali fica-se um ambiente da empresa olhar que sim, nós agimos aqui com gentileza, com esse bem-estar aqui no trabalho, ok? Então, vamos lá. Continuando. Gentileza de reconhecimento. Uma outra gentileza que Harrison nos traz e diz que o reconhecimento deve ser imediato, pois tempo é importante. Não se deve retardar elogios. No nosso ambiente de trabalho, é interessante quando algum colega faz alguma coisa e a gente possa retribuir, reconhecer aquilo. Pode ser com um bilhete de obrigado, pode ser uma carta de agradecimento, né? Pode ser um ato verbalizado em que o colega vai se sentir reconhecido. Aquele seu trabalho foi reconhecido, aquilo que ele fez teve valor. É uma gentileza que a gente pode estar trabalhando no nosso espaço de trabalho. Uma outra gentileza, a da escuta, essa é ótima, que ele fala assim, afirma que depois da sobrevivência física, a maior necessidade dos seres humanos é a sobrevivência psicológica. Ser compreendido, ser confirmado, ser validado e estimado. Aquela escuta ativa, atenta. De repente você vai falar assim, mas eu não tenho paciência não, sabe? O outro começa a falar e aí, a hora que eu vejo, eu falo assim, peraí, agora eu não posso ouvir. E tem momentos que o outro, a única coisa que ele quer de você é você ouvir, não precisa você falar mais nada, não precisa você dar nem sua opinião, nem resolver o problema para ele, você precisa escutar. E o interessante aqui que Harrison traz para nós,
que essa escuta, ela pode ser aprendida, assim como a gentileza, que todos nós podemos desenvolver a habilidade da escuta eficiente, da escuta ativa, quando você escuta o outro e você presta atenção no outro e o outro vê que naquele momento você está ouvindo ele. Você não está entrando no ouvido, saindo no outro, aí você, e a pessoa está observando que você não está escutando, você está olhando para outro lugar, você está no celular, você está escrevendo, mas quando você para e dá aquela escuta ativa, ela faz toda a gentileza. Ela faz toda a diferença, é um ato de gentileza. Então, é uma ação que para nós é coisa simples, não vai custar nada. Assim, vou ter custo com isso? Nenhum. E por mais que você fale assim, olha, eu não nasci com essa habilidade. Não pode não ter nascido. Mas você pode perfeitamente desenvolvê-la. Vamos lá. Essa eu acho muito interessante. Ele traz no livro, no manual de gentilezas, falando que gentileza ao telefone. Considero a sua ligação muito importante e não quero fazer com que perca o seu tempo. Aqui ele traz um exemplo para nós. Hoje, todos nós vivemos com o celular na mão e o tempo é algo importante, não é verdade? E trazendo para o nosso ambiente, já que a gente está falando de gentileza no ambiente de trabalho, a gente pode trazer para todas as redes sociais que hoje alcançam esse nosso ambiente de trabalho. Seja o grupo do Zap do trabalho, não é verdade? Seja a reunião no Zoom que a gente tem, a palestra que a gente tem no Meet, a videoconferência, a intranet da empresa. Ali nesse ambiente a gente tem gestos, gentileza. Por quê, Mônica? Porque de repente é uma comunicação que você precisa ser ágil, de repente você não foi. Então você pedir desculpa, você falar o que aconteceu, que você não retornou a tempo. E ali, nesse ambiente das redes sociais que hoje a gente tem, a gente agir com ações de gentileza. Muito interessante. Aqui eu trouxe alguns, tá, gente? No livro nós estamos trazendo uma pontinha, pincelando aqui a gentileza. Claro que no final eu vou trazer alguns livros para quem quiser ampliar o seu conhecimento. Tem várias leituras, sugestões que você pode aí agregar mais no seu ambiente de trabalho. Gentileza como fonte de bem-estar no trabalho. Que Leila Ferreira nos diz? Ela diz que ser leve é viver com menos peso na alma, menos tralha na bagagem, menos aspereza nas palavras e nos gestos, menos azedume, menos pressa e consumismo. Parece uma poesia, não é verdade? O que Leila quer dizer conosco? O que fazer quando deparamos com indelicadezas no trabalho? Porque é fato que em algum momento a gente pode encontrar com isso no nosso ambiente de trabalho, não é verdade? A gente pode encontrar comportamentos de ansiedade, de raiva e grosseria. E qual será o antídoto? Porque assim como a gentileza, ela contagia as pessoas, esse mesmo comportamento de agressividade pode te contagiar. A pessoa já chega grosseira com você, e aí? Qual que vai ser o seu antídoto para você não ser grosseiro, para você não ser maldoso? Ela fala para nós que a gente tem a escolha, uma escolha atenta ao nosso comportamento. Qual que vai ser a nossa escolha? Todos nós temos escolha. Você pode escolher ser bondoso ou maldoso, em ser grosseiro ou ser gentil. Então ela fala que é importante a gente parar e pensar. Qual vai ser a sua escolha? A sua escolha vai ser aquela pessoa que anda, já viu uma pessoa assim que anda e parece que tem uma nuvem na cabeça dela, aquela nuvem preta, soltando raios, a pessoa parece que tem uma tempestade em cima dela o tempo todo? Então, você vai escolher se é essa pessoa, com essa tempestade aqui em cima, ou você vai escolher aquela pessoa que vai trazer essa leveza na alma, essa bagagem bem leve, a bagagem de mão, não vai estar trazendo um caminhão. É interessante, no livro de Leila, eu já li, já tive o prazer de ler A Arte de Ser Leve, na verdade, acho que eu já fiz a leitura umas 2 vezes, para trazer essa leveza para dentro de mim. Ela fala que muitas vezes parecia que ela estava trazendo um caminhão de bagagem.
E ela falou assim que foi aprendendo ao longo da vida a trazer uma bagagem de mão, uma bagagem bem leve, aquela que a gente carrega na mão e não vai nos trazer peso nenhum. Então a escolha vai ser nossa, o bem-estar vai ser nosso, escolher essa leveza. Então é importante a gente ter essa postura da nossa atenção e da nossa escolha. A escolha é sua para você ter esse bem-estar, para viver essa vida com toda a sua leveza, apesar das dificuldades que elas vão existir, sim, vão existir. Essas pessoas que vão trazer essa agressividade também vão existir, mas você ali vai fazer a sua escolha de trazer essa gentileza, o bem-estar para o ambiente de trabalho. Quando nós temos o livro A Etiqueta Empresarial, Araújo nos traz a definição assim: quando optamos por escolher um código de comportamento que respeita o nosso interlocutor como pessoa, como individualidade singular e única, temos como consequência uma vida mais saudável, honesta e agradável para nós mesmos, para nossos colegas de trabalho e para os demais. Eu gosto de trazer esse demais aqui para a família, para aqueles que estão agregados ali mais perto da gente. Não é ser gentil só lá no trabalho, em casa, ser outra pessoa, não. Essa gentileza vai com a gente também, a bagaginha nossa de mão, vai junto. Acrescentando muito a nossa eficácia como homens e mulheres de negócio. Um livro também bem interessante, esse de Araújo, quando ela traz aqui que é importante esse bem-estar, porque ele vai proporcionar não só o seu ambiente de trabalho, um lugar melhor, lembrando que muitas vezes o lugar de trabalho é o lugar que a gente passa mais tempo durante o dia, mas ele cabe essa gentileza conosco, esse bem-estar vai conosco, seja para a nossa casa, seja para qual espaço você transitar, a gentileza está com você e ela vai estar trazendo esse bem-estar. Gentileza como fonte de bem-estar no trabalho. Nós estamos vendo o benefício dessa gentileza para você. Tiago comenta que o ser humano é capaz de gerar sentimentos positivos pelas outras pessoas e tem a habilidade de colocá-los em prática. Se colocar no lugar do outro torna as coisas mais fáceis. Todos nós temos que conhecer a definição da palavra empatia e multiplicá-la. Hoje se fala-se muito, né, em ter empatia. Hoje que a gente está no mundo em pandemia ainda, vamos dizer assim, em que muitos estão sofrendo, vamos dizer assim, pelo momento que a gente está vivendo, alguns em home office, outros num sistema híbrido. A gente traz muito essa palavra empatia, não só para o trabalho, mas para outros espaços também. Então, ele traz essa gentileza também de se colocar no lugar do outro. Quando a gente faz isso, a gente consegue ver com os óculos da outra pessoa, vamos dizer assim. Enquanto quando a gente está vindo de uma posição, a gente só tem uma visão do problema, da situação, e quando a gente coloca no lugar dessa outra pessoa, a gente consegue ter uma compreensão melhor. Quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, eu também tive a oportunidade de ler um artigo, ele fala a importância da gentileza no ambiente de trabalho, e lá nesse artigo ele cita que fez uma entrevista numa empresa, e ele pediu na empresa para eles, todos os colaboradores, apontarem um colega que eles viam a gentileza nessa pessoa. E eles trouxeram uma gerente de auditoria como uma pessoa muito gentil. E ele foi entrevistar para ver o que tinha nessa gerente, que todos haviam com um olhar e uma característica de uma pessoa que tinha e exercia essa gentileza. E ela pegou e falou assim, que ela aprendeu essa gentileza com a mãe e que ela sempre tinha o hábito, para o lugar onde que ela estava, para o cargo que ela ocupava, trazer essa gentileza junto. E o entrevistador ainda pergunta, fala assim, mas quando você encontra no seu trabalho alguém que não tem nenhuma gentileza, é totalmente grossa, uma pessoa áspera, parece que de mal com a vida, o que que você faz? Ela fala assim, eu tento entender essa pessoa, que ela não teve a oportunidade, nem ninguém, para ensinar ela a ser uma pessoa gentil.
e eu proporciono a essa pessoa essa oportunidade. E ela falou que já teve momentos dela até mesmo oferecer a ajuda de um outro profissional para o colaborador da empresa, a fim que ele pudesse se entender melhor e ali ele criar essa gentileza, essa habilidade de ser gentil com outras pessoas. Eu achei assim fantástico o olhar que ela teve por essa pessoa que não sabia até então exercer essa gentileza. Vamos lá. Gentileza gera gentileza. Lembra lá do início do nosso profeta? O que nos diz aqui? Taylor diz que da mesma forma que o mau comportamento tende a se espalhar, os bons comportamentos também se alastram de modo que a gentileza passa a ser contagiante. Ele traz para nós que você, que de repente vai falar assim, mas ninguém está sendo gentil aqui na empresa, mas que tal começar com você? E você começar com aquelas pequenas gentilezas que ele nos traz de exemplo. E aí você vai trazendo a gentileza para as outras redes sociais, vai trazer a gentileza de consideração, a gentileza do reconhecimento. E ele fala que isso é contagiante. Outras pessoas vão estar vendo em você e vão estar copiando, vamos dizer assim, trazer aqui, tá? Entre aspas, copiando essa gentileza e vai ser algo contagiante ali na empresa, que é uma coisa muito boa. Eu trouxe aqui o projeto Gentileza, Seja Gentil. Esse foi uma entrevista, na verdade, é uma notícia no jornal que eu vi, com a pedagoga Gisele Massotti, uma escola municipal em Jundiaí, São Paulo, em 2018. Ela fez um projeto na educação infantil, com crianças de 4 anos. Eu gostei muito, porque tem o meu lado pedagoga, né? Então, foi uma pedagoga que trouxe esse trabalho de gentileza, e ela trouxe com o objetivo das próprias crianças desenvolverem entre elas ações de gentileza, mas começando assim, como era com criança, começou com bom dia, um boa tarde, um obrigado, um desculpe, aquelas palavrinhas básicas que a gente começa lá na educação infantil com criança. Mas a professora falou que o objetivo dela não era ficar só ali, naquele espaço da escola, era ampliar isso, que isso fosse para fora dos muros da escola. Eu gosto muito de projeto assim, que ele pode estar expandindo para outros espaços. Igual o nosso projeto aqui hoje, é de começar na empresa, mas que esse projeto possa ir além dos muros da empresa, que ele possa alcançar outros espaços também. Que esse seu comportamento, outras pessoas vão observar em outros ambientes e também ser contagiante. E a professora fala que desenvolveu esse projeto com as crianças e que, de repente, começaram os pais a chegar na escola e comentar que as crianças estavam tendo ações diferentes em casa. E essas ações de gentileza. A professora conclui trazendo que o projeto dela alcançou o objetivo. Ele teve frutos. Quais foram esses frutos? De alcançar a gentileza, não só com os coleguinhas ali, mas também com a família em casa. E é o que nos traz a fala lá de Cortella, que lembra quando Cortella diz que a gentileza ela pode ser ensinada, ela pode ser partilhada, ela pode ser compreendida e por todos os espaços, eu ainda disse assim, por todas as idades. Então eu quis trazer esse exemplo para vocês da educação infantil, você sendo adolescente, jovem na empresa, um adulto, um idoso, pode adquirir e aprender a ser gentil, no trabalho ou em qualquer outro espaço. Gentileza no ambiente de trabalho. Por meio da gentileza, aumenta-se as possibilidades de construir o mundo, descrito por Comparato. Comparato ele traz no livro dele de Ética, Direito e Moral. Um mundo mais livre, justo, solidário e fundamentado na ética. Então, nós concluímos que essa gentileza no ambiente nosso de trabalho, ele não só vai trazer benefícios para você, não só o bem-estar, mas ele vai possibilitar construir um mundo maior. E que mundo seria esse? Um mundo mais livre,
justo, solidário, fundamentado na ética. Eu acredito que é um mundo que todos nós almejamos. Porque nós vivemos hoje num mundo onde a gente fala assim, gente, está faltando gentileza, não é verdade? Onde que tantas pessoas trazem tolerância, não se respeita o espaço do outro, não se respeita a crença do outro, a posição política que o outro tem. É isso que a gente observa hoje. Então ele fala, precisamos dessa gentileza. Se a gente quer um mundo melhor, que essa diferença começa na gente, dentro da gente, e que a gente possa estar ampliando nosso espaço de trabalho, seja na nossa convivência familiar, nossa convivência estudantil, que acredito que muitos de vocês estão aí na vida acadêmica, trazer a gentileza para junto de você como algo que você faz parte de você. Cortella nos diz, citado por Barros, no livro de Gentileza, de que todos temos o compromisso de ajudar a formar pessoas e encantá-las. Gosto muito dessa palavra, quando você encanta, é quando você traz aquilo assim, de novo para a pessoa e a pessoa fica encantada de ver aquilo. Para a gentileza, de modo que essa virtude se transforme em reciprocidade, generalizada na vida de todos. Nos mostra que ser gentil é uma opção que deve ser feita todos os dias. Por cada um de nós. Isso exige persistência, dedicação e esforço, o que certamente proporciona excelentes resultados. Então, eu gosto muito da fala de Cortella, que ele diz, olha, a gentileza é uma ação que você vai exercê-la, mas não é só uma vez e acabou. Falar, eu fui gentil hoje, eu ajudei, vamos trazer um exemplo muito simples, né? Eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, não é isso que a gente ouve? Então você foi gentil hoje e acabou minha cota. Não, ele fala assim, que nós devemos ter esse compromisso com a gentileza todos os dias. E que deve ser algo recíproco, que outras pessoas vejam isso na gente, e que deve ser algo que trazer persistência, é algo que você deve persistir todo dia. Mesmo que você não consiga, falar, poxa, hoje eu não consegui ser gentil no ônibus. Trazer aí, quando a gente está com o nosso transporte público, está lotado, e você precisa ser gentil de ceder seu espaço para uma pessoa mais velha, para uma gestante que chega naquele ônibus, né? E ele fala assim, você precisa persistir, seguir nesse caminho. Precisa de dedicação, dedicar a ações, a estimular não só você, mas a quem está ao seu redor. É esforço. Quando Clóvis de Barros Filho fala muito nas palestras dele, é esforço, não é? Quando ele fala assim, não foi sorte, quer dizer, a pessoa fala assim, você é sorte de ser gentil. Não é sorte, é esforço. Então você possa trazer para que aconteça excelentes resultados. Não é bons resultados, não, é excelentes resultados. Aqui trouxe para vocês algumas sugestões, alguns eu já tive o prazer de ler, como eu disse para vocês, A Arte de Ser Leve, de Leila Ferreira, tem o Manual de Gentilezas do Executivo, nele que trouxe aquelas pequenas ações de gentileza, a gentileza do reconhecimento, e nele tem várias, mas você pode expandir o seu conhecimento fazendo essa leitura. Tem gentileza no trabalho de Tiago, que vai agregar muito também. Ética de Comparato, o Poder da Gentileza, de Clóvis de Barros Filho. Temos Etiqueta Empresarial, como se tornar um líder servidor, como fazer amigos e influenciar pessoas. Muitos desses livros também você acha no formato PDF, que você baixa rapidinho e consegue começar uma leitura e agregar aí sobre essa gentileza. Hoje nós estamos vendo aqui uma pontinha, mas você pode estar ampliando o seu conhecimento e opções dessa gentileza. Achei, procurando nas redes sociais, até um calendário da gentileza. Você pode baixar ele e ele vai trazer ações diárias que você pode se propor a começar essas ações de gentileza. Que a gentileza no seu ambiente de trabalho venha fazer todo o seu diferencial. Ela venha agregar na sua carreira e venha a sair dos muros da empresa, vamos assim dizer,
que ela possa alcançar outros espaços, seja estudantil, seja familiar, que a gentileza, ela gera gentileza. Quero agradecer a todos vocês pela nossa partilha de hoje e até a próxima, pessoal. Valeu!